Quer carona? Começando mais uma carona Free Ride for CMOs. Ele que mais do que CMO, ele é creator, ele é o cara que é best friend da inteligência artificial no audiovisual. Esteve com a gente no Nice Trend Talk e agora para mais um rolezinho aqui em Austin, dentro do nosso Cybertruck. E aí, Paulinho, a galera vai achar que é de verdade ou vão achar que foi algum efeito que você jogou? Então, eu tava achando que era tudo IA até eu ver o carro de verdade. Então, gente, é tudo real, é realmente aqui o Cybertruck, embora o anúncio que você tenha feito foi com IA, certo? Foi com IA. É isso, foi. muito bem feito, inclusive. Bom, tô aprendendo aqui, pra quem não sabe, o Paulinho também é cofundador de uma plataforma chamada Cria, que é uma plataforma de educação pra quem quer aprender mais sobre inteligência artificial no audiovisual. Exato. Já faz aí o hashtag E a gente faz treinamento corporativo, e não só para audiovisual, tá? Inteligência artificial generativa de maneira geral, a gente tem treinado diversos times, tanto criativo quanto time de dados, time de venda, para utilizar IA da melhor maneira. E eu crio aí um monte de conteúdo para tentar mostrar isso na prática, que eu acho que a gente precisa cada vez mais. Perfeito. Eu vou até, peraí, sumiu aqui, ia pegar meu óculos. Depois eu ponho aquele Ray-Ban da Meta, sabe? Esse aqui, ó. Esse seu aí, ó. Boa, grava do seu, então, Gravando ó. os making-offs aqui das diversas câmeras Isso. de Mari Studios. O Will tá aqui atrás com a gente. E aí, gente? E aí, Paulinho? Nosso E aí? co-host. Amigo, vem aqui mais pro meio. Eu vou. Só deixa eu botar um cintinho aqui. Isso, boa. Ai, Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Paulinho, eu queria já te fazer uma pergunta, amigo. Manda. O que você tá achando dos conteúdos do SX sobre inteligência artificial de maneira geral? Você tá achando uma coisa mais... Estamos patinando na superfície ainda ou tem os conteúdos mais aprofundados que você tá curtindo? Meu, eu acho que o SXW, ele é superficial, assim. Mas não num jeito negativo, assim, cara, no sentido de dar um panorama geral do que tá acontecendo de forma um pouco mais abrangente, assim. O que é ruim para quem tá avançado num tema. Sim. Então a minha ótica acaba sendo eu queria ver assuntos que são mais avançados e mais práticos. Eu ainda acho que a gente fica falando de IA como tendência, como algo que tá vindo aí, como algo que vai transformar, e esquece que já tá acontecendo, assim. Então os talks que eu visualizei, e assim, é uma fatia muito pequena do que tem aqui, era muito nisso, assim, tipo, gente falando sobre IA, e eu, sinceramente, quero ver mais gente usando IA do que falando de IA, sabe? Falando da O que aplicação você prática, tá fazendo né? de fato? O que você colocou no seu negócio? Quais são os resultados que você teve? O que você tá executando de verdade? Amigo, nem naquela parte de startups lá do evento, sabe aquele, tipo um showroom que tem lá no primeiro piso? Isso ainda não aconteceu. Ah, ainda não abriu. Então isso é importante. A gente tá no segundo dia. Amanhã, hoje tem o Innovation Awards à tarde, que é um lugar sempre bem legal. E amanhã tem o Creative Expo, que é a área da feira. Então vai dar pra ter uma noção melhor, principalmente amanhã. Boa. Eu tô bem ansioso pro Creative Expo, porque do ano passado pra cá a gente evoluiu muito em inteligência artificial e hoje é muito mais fácil de implementar IA dentro de um produto, vocês sabem bem. Porque, Dani, tipo, de você pegar uma linguagem existente e conseguir colocar pra dar um upgrade no seu produto. Eu quero ver o que vai ter amanhã disso. Boa. Quantas vezes você já veio? Você é veteranaço. Desde 2016, mas no total eu vim 6 vezes. 6 vezes aí. Essa Mas é eu a minha comecei em terceira. 2016, vai fazer quase 10 anos que eu vim a primeira vez. E em termos de evolução do evento, o que você achou? Melhorou, piorou? Eu acho que mudou muito, assim. Nos primeiros anos, tinha muitas empresas de tecnologia, assim. Tinha a casa da Sony, da Panasonic, da Meta, tipo, tinha os veículos todos, assim. Tinha mais ativações ao redor. Hoje eu acho que tem bem menos, assim. Ao mesmo tempo, existem muito mais pautas que antes nem existiam, né? Quando o festival começou. Então acho que ele expandiu para um lado, mas eu acho que ele retraiu para outros, assim. Saquei. Eu tava até procurando uns vídeos no YouTube hoje sobre o evento, aí eu vi um vídeo de 10 anos atrás, assim, tipo, cara, muito diferente, assim, até uma quantidade de pessoas absurda. E todo mundo fala muito que foi justamente a entrada das Big Techs que deu uma redefinida no evento. E agora eu sinto que elas meio que saíram, né? Acho que quem ninguém ficou no lugar, entendeu? Então, mas eu acho que assim, quem tá drivando mais, pelo menos esse ano eu percebi mais filme e TV. A trilha de filme e TV aqui do evento. Até pra quem não sabe, é um evento que ele tem várias trilhas, né? Então tem a trilha da Creator Economy, tem a trilha de Health, a trilha de TV e filme, enfim, música também, assuntos governamentais, tecnologia, inovação e tudo mais.
E essa Filme TV, ela é meio apartada, assim, né? Ela tem até um ingresso especial se você quiser só acompanhar a Filme TV. E eu acho que as plataformas de streaming estão meio que ocupando um pouco o lugar das big techs ali, das redes eu acho sociais. que pra chamar atenção, né, eles estão na frente, com certeza. Tipo, hoje tem a galera, tem Last of Us, né, com o Pedro Pascal, veio o Sim. elenco inteiro. Aí acho que amanhã ou depois tem o Ben Stiller com a equipe de Ruptura, assim. Top, Então é o conteúdo, acho que o conteúdo mais AAA Tá do sendo festival em tá filme pra de- isso, assim. exato. Porque não é uma galera que tá em vários eventos, né? Não é todo dia que você tem o Ben Stiller falando de Não Ruptura mesmo. num evento. Então, tipo, acho que esse, talvez em termos de investimento, de impacto, a parte de TV e filme me parece mais forte agora. Sim. Não, sensacional. E o que mais que você tá curtindo daqui de Austin? A gente teve uma carona anterior com um casal que eles chegaram uma semana antes e, tipo, eles fizeram muitos rolês legais e diferentes, assim, dessa zona downtown, assim. Eles foram, inclusive, num bairro que tem aqui, eu nem sabia, que é só de casas 3D. Casas Nossa, quero ver, foram impressas inclusive. em 3D, tá ligado? Não, então, eu acho a cidade de Austin sempre uma das coisas mais legais. E uma dica até que eu dou pra quem pensa em vir nos próximos anos, as palestras são muito legais, mas elas ficam quase todas gravadas. E a cidade não, né? Sim. Então você está aqui se conectando com a galera, indo em lugares diferentes. Os lugares são muito diferentes. Tipo, já foi lá no Hotel San José, que tem a ativação do Prime? É Ainda num lugar não. completamente diferente, tipo assim, é um pouco mais longe, tem um outro astral, assim. Aí, tipo, os bares mais locais, são as experiências que eu acho que são mais valiosas, que você só consegue fazer se você vir pra cá, assim, sabe? Sim. E o sim. conteúdo, obviamente, você consegue ir coletando de outras maneiras. E essas experiências, pra mim, são as coisas mais valiosas daqui, assim. Você vai falar em algum... Vou na nada. Casa SP? Não vou. Ano passado você falou? Também não. olha Não, só. não, vamos avisar aí, Não, ô, então, Casa eu SP, até- ô, Paulinho não eu vai até não, fi. mandei mensagem lá, mas acabou não rolando. Acho que eles já estavam com a programação toda fechada. E Não, você? tem que resolver isso aí. Não, também não, Olha aí. eu já vi que eu não ia Mas falar você em já nenhum tá lugar, aí falando eu aqui. falei, eu Aí vou você trouxe comprar. uma Cybertruck, porra. Exato. Eu acho que foi um bom negócio, inclusive. Aí eu falei, não, já que a gente não vai entrar, né, Will? A gente Pois trouxe é. o nosso próprio palco. Inclusive, a nossa inteligência artificial ontem nos levou pra um lugar muito inusitado, né? Nossa, Aonde vocês foram? Paulinho. A gente pegou o Cybertruck bonitinho, onde a gente tinha que pegar, beleza. Aí, basicamente, a gente achou que tinha colocado o endereço do nosso próximo destino, que era pra pegar as plaquinhas de imã pra decorar o carro, no GPS. Mas a gente aparentemente não botou. Mas beleza, a gente foi descobrir isso uma hora depois, quando o Cybertruck tinha simplesmente nos levado pra casa do seu dono. Porque a gente pegou num Nossa, pode aplicativo crer. de locação, tá Sim. ligado? Aí a gente chegou num lugar completamente Pegou no uma Turo? hora de uma hora daqui, completamente residencial lugar. A gente falou, mano, será que a gente tá no lugar certo? Aí chegou o Não, cara, residencial não, era um rancho, era era um área de rancho, fazenda tipo, já. área de Sim. fazenda já. Aí o cara chegou e falou, então, esse é meu carro. Aí a Mari virou, não, it's my car. Não, tipo, eu falei, não, a gente alugou. Ele, não, mas esse é o meu carro. Eu falei, não, a gente alugou. Aí ele, não, você é a Eu sou Mari. o cara que Eu aluguei pra você. Muito bom. Pô, amigo, será a inteligência artificial trolando a gente aí. E quais são as expectativas de vocês aí pras pautas mais de inovação e afins? Cara, sendo bem honesta, até um dos motivos, a gente nem tá com uma badge do evento, né? Eu concordo super com você que as melhores ficam ficam gravadas. E o que eu mais gosto, por exemplo, eu brinco que vir pra SX, não é assistir a Amy Webb, é tipo ir pra Disney e não ver o Mickey, Total. né? E eu gosto muito que a Amy, ela traz questões comportamentais. Então, por exemplo, ela virou o ano passado e falou, a internet, a forma como a gente conhece hoje, não vai mais existir. Mas a verdade é que não vai mais existir é esse seu comportamento de ter que ficar pesquisando. Você vai cada vez mais delegar decisões pra máquina mesmo, entendeu? Ela vai ter cada vez mais capacidade de fazer isso e decidir por você, e você tá ok com isso. Então eu gosto muito de ver essa transformação comportamental. Coisas que antes as pessoas não estariam ok e que agora elas estão mais flexíveis a, tipo, beleza, pode ser que vai ser assim. Por outro lado, saindo um pouco da agenda do SX mesmo, essa é a primeira vez que a gente vem fazendo ativação. Então as conversas aqui, pra mim, vai ser a minha principal agenda. Total. E eu acho isso muito legal, porque é muito esse POV do festival, cada um que entra vem com informações diferentes, agendas diferentes. E outra coisa que a gente tá trazendo pela primeira vez o creator Rafa Chalub, pra divulgar a Nick, que é a nossa inteligência artificial, né? Então eu tô olhando muito pra ver se tem algumas
alguns concorrentes ou alguns players indo nessa linha também pra, tipo, servir de bench, assim. Legal, legal. E acho Pô. que uma coisa também que falta muito no nosso mercado é realmente falar um pouquinho sobre a aplicação prática, né? Por exemplo, que foi exatamente o que você falou no começo do papo. Cara, beleza, existe a inteligência artificial, a gente sabe mais ou menos o que ela faz, como que ela pode ajudar a gente no dia a dia? Porque hoje muito do que eu e a Mari a gente tenta fazer pra Nice é otimizar os processos ao máximo, a gente delegar funções que são repetitivas à máquina, que ela tá ali pra isso. Como a gente consegue delegar melhor as funções, como a gente consegue criar um fluxo melhor, mais rápido, mais eficiente, que demanda pouco da gente intelectualmente para que a gente possa focar realmente nas questões criativas ali e aplicar isso no nosso dia a dia. Por isso que a gente trouxe o Rafa pra meio que propagar, que nem a gente brinca, levar a palavra da Nika ali para as outras pessoas, falar um pouquinho mais sobre ela, porque junto com a Nika a gente também tá entendendo como a gente pode usar a IA pro nosso benefício do nosso mercado praticamente, não só falando, ai, está chegando, está chegando, está chegando. Não, gente, já chegou. Né? Quem é que vai fazer um uso mais vocês já têm um produto disso? feito com IA Exato. funcionando, entendeu? Pronto, assim, não é tipo, é uma tendência, vem aí. Ô, amigo, Porra, e das toma aí o meu agendas? produto, entendeu? Já Usa veio. aí. Das Me fala. agendas, tem alguma que você tá mais ansioso? Tipo assim, a galera tá liberando uns nomes pesados, né? Não, então, tem bastante coisa. Eu gosto muito, hoje é o dia que eu mais curto porque é o dia do Innovation Awards, que é uma coisa que pouca gente vai. Eu nem sabia desse Innovation Awards. Existe uma premiação de inovação que acontece há 26 anos aqui no festival. Caraca. E eles selecionam de 50 a 60 inovações como finalistas, em várias categorias. Tem inteligência artificial, tem internet, cidades inteligentes, áudio, e cada uma tem 5 finalistas, meio tipo o Oscar, assim, sabe? Sim. E os jurados, eles vão conversar com todos os founders aqui. E esse evento acontece hoje, das 2 às 5 da tarde, durante 3 horas. As Caraca. 55 startups estão com seus founders lá, mostrando as coisas pra galera. Foda. E aí os jurados vão passando lá, conversando com eles pra daí decidir quem vence. Então é legal porque eles têm um contato direto com os inventores das Do coisas de maior rolê, destaque de inovação, assim. Tem Então todo ano eu empresa fico um tempo lá. brasileira? Você Tem viu? 2 empresas brasileiras, uma delas inclusive é o Boticário, Que legal. que tá com um Smart Lipstick, e aí tem uma outra que eu esqueci agora, mas eu anotei. Mas tem 2 empresas brasileiras. Não, muito aí eu vou louco. passar um tempo lá hoje com isso, assim, é sempre um lugar legal. E você faz, obviamente, uns contatos muito foda, porque é quem tá, de fato, fazendo as coisas, assim, sabe? Total. Mano, muito da hora. Eu nem sabia que tinha isso, eu sabia que tinha o rolê das startups e aquela outra feira que geralmente tem as experiências de realidade VR. aumentada e tal. E aí tem essa outra. Eu não sei, ele é muito mal divulgado. Tipo, todo ano eu vou, nunca tá cheio, assim, comparado a outras coisas que, hypam muito. E aí teve a MWeb agora, né? Acabou de terminar. Teve, inclusive. às 10, eu acho. E eu não sei se era assim antes, mas agora vai ficar a apresentação inteira por 48 horas no YouTube. E depois vão tirar. Depois eles vão tirar, ficar só pra quem, pra quem tem a badge. assinante. Ah, E o tá. report eles já lançaram, né? Isso eles sempre lançam. Mas a apresentação inteira ficar gratuita por 48 horas eu achei bem foda. Que só também mostra o quão você não tem que ficar na porra da fila pra assistir o negócio. Não, ainda mais o dela, mano. O dela parece que a galera é fã de K-pop, né? Não, que, tipo, não, você ela chega... é superstar, assim, tipo, a galera tá lá como fã mesmo. Nossa. Ela não pode andar aqui na rua, tá É ligado? verdade. Mas é o prazer da experiência também, de ver a pessoa de carne e osso ali, né? Que você é fã, que você admira, também Sim. é... Por exemplo, a gente vai embora dia... A 13. gente vai embora dia 13. Eu já tô puta, porque eu fiquei sabendo que o Brian Johnson vai estar aí. Eu curto ele, entendeu? Pô, e o Music, né? O Music começa mesmo só dia 12, acho. Dia 11. Então. Tem essa interseção, né? Porque nem tudo acontece exatamente ao mesmo tempo, né? As Sim. coisas são meio que... Faz As um trilhas pipelinezinho, assim. É. E aí os shows mais legais acontecem em 12, 13 e 14, eu acho. Ô, amigo, e saindo um pouco de SX, como é que tá a vida em geral? Os projetos... Pô. Agora que acabou o carnaval, né? Começa o ano aí. Como que você tá imaginando esse ano? Meu, tá muito legal, assim. Vai fazer quase um ano que eu decidi parar tudo que eu tava fazendo pra me dedicar a estudar, criar e ensinar inteligência artificial, assim. E a criação de conteúdo sempre foi uma coisa que andou no paralelo. Não era um Sim. objetivo ter muita audiência, mas aí um monte de vídeo viralizou e aí eu ganhei uma audiência maior. E aí isso tá me abrindo várias possibilidades de poder fazer treinamentos em eventos maiores, poder fazer algumas publis, poder atuar como consultor, não só de inteligência artificial, mas também como conteúdo. Então tá sendo um ano muito massa, assim, tipo, tá rolando muito projeto e muita ferramenta nova de IA todo dia, né? Todo dia. O que é meio... me dá uma ansiedade danada,
Mas é muito legal porque é todo de uma possibilidade de criar algo completamente diferente, assim, sabe? Então eu tô curtindo, apesar do excesso de coisas. Não, eu imagino, porque, ó, gente, é difícil falar com ele, viu? Mais uma vez, né? Não, eu tô não dando... sou o cara que responde. Ele precisa de uma IA pra responder pra ele aí, ó. Mas, cara, eu acho que assim, você tá pegando uma baita onda. E obviamente, né, você ter parado pra estudar também te coloca em um outro lugar, porque o que mais aparece, assim, amigo, tipo assim, começou os patati patatá de inteligência artificial, aí você vê umas 10 mil pessoas no LinkedIn, que é expert em inteligência artificial, tipo assim, que tem 20 anos de experiência em inteligência artificial, o negócio hypou tem 2 anos, a pessoa já é a expert do milênio, total. Mas eu acho que assim, você ter parado pra estudar e tipo, mostrar pras pessoas, porque eu acho que o principal ponto de quando você se propõe a fazer qualquer coisa de educação é você ser meio que um tradutor de algo que é complexo pra simplificar isso. Total. E eu tô falando porque eu assinei o CRIA e esses dias eu tava lá pesquisando coisa que eu falei, mano, deixa eu ver se lá no CRIA ensina a fazer assim o que eu precisava e tal. E eu acho muito legal, porque é realmente isso, assim, é você facilitar pra pessoa, você já deixa o prompt pronto, você, tipo, faz comparativo com coisas que às vezes a pessoa já domina há mais tempo. Total. Isso que você falou é muito real, assim, é muito fácil falar sobre um tema, né, mano? Só pegar o relatório da MWeb lá e pega a parte de robótica e fala, gente, eu como especialista de robótica falo o conteúdo dela. Sim. Mas e fazer de fato, assim, né? Que é o que eu digo muito, você tá trabalhando com inteligência artificial? Então o que você tá executando de fato com IA? Além de falar sobre isso em textos legais, que também são importantes, mas assim, a gente precisa de mais experiência prática, assim. Que é uma coisa que eu sinto muito na pele hoje, assim, eu vejo, óbvio, consumo muito conteúdo, e aí faço uma seleção de coisas pra testar, tem um monte de coisa que dá certo, tem um monte de coisa que dá errado. Um monte de coisa que já dá pra fazer, tem um monte de coisa que fala, pô, isso aqui tá longe. Mas só com a experiência prática você consegue fazer. Senão é muito fácil você falar, agora dá pra fazer tudo, dá pra isso, aquilo, mas você tá executando? Quando você executa, você tem uma outra dimensão do que é, assim, Você vai pra além de ser entusiasta e você tá ali no dia a dia realmente testando, fazendo teste A/B do que dá certo e total. não dá. É o que eu falo, pô, a especialista, tanto que no meu bio lá tá como eu tô explorando inteligência artificial, não me especialista é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade. Pra qualquer coisa. Aí as pessoas falam, eu sou especialista, eu falo, pô, na verdade você é fã de IA, você não é especialista, cara, você é um puta fã. Eu sou fã de várias coisas, mas eu não sou especialista, eu sou fã de várias bandas e eu sou fã da música, mas eu não toco. Ô amigo, e dessas aplicações que você já fez, qual que é a sua favorita? Porque assim, gente, ó, até recomendo @PauloFAguiar, aprendi. O feed dele é muito da hora. Tipo, ele faz uns vídeos muito legais usando inteligência artificial. E é o que você falou, né? Obviamente que o que vai pro feed são os 1 milhão de testes que você fez, o que deu certo. Exato. De tudo que você já fez de aplicabilidade, assim, o que você mais curtiu? Qual que é o seu favorito? Eu gosto muito das coisas que misturam imagem e vídeo, assim. E eu acho que os LoRAs são uma das coisas mais legais para produzir conteúdo hoje, assim, que é você treinar uma IA para criar imagens suas, com o seu rosto, assim, que pode colocar em lugares, pode fazer qualquer coisa. Só que eles estão com a qualidade está muito boa, assim. Então dá a possibilidade de você contar uma história que seria completamente impossível de ser executada e fazer essas imagens todas com IA, mas com a sua cara ali, sabe? Da hora. E fazer falando, e fazer com expressões. Então tem alguns conteúdos que eu fiz assim, que eu gosto muito, e eu acho que é uma das coisas que mais abre possibilidades criativas para qualquer tipo de criador de conteúdo, assim. Porque no fim do dia, a gente sempre foi limitado, né? Por o que a gente conseguiria fazer, seja por um equipamento de áudio, de vídeo, por não saber filmar de um jeito específico, por não poder ir para um lugar maluco para gravar. De certa forma, dá até uma democratizada na produção de conteúdo como um todo, né? Com certeza, né? Porque daí você diminui o gap de uma ideia e a execução dela. Sim, total. Então, eu quero muito ver os próximos meses, assim, porque eu acho que vai ficar cada vez mais acessível fazer vídeos como esse que eu tô fazendo hoje. Já é acessível, mas vai ficar muito mais, assim. E acho que isso na mão de diversos criadores vai ser uma coisa legal de ver, assim, sabe? Eu curto muito o Suno, né, de música. É, muito bom. E música sempre foi um negócio que eu gosto, assim, gosto de escutar, não sei tocar nenhum instrumento, não tenho noção musical nenhuma, assim, tipo BPM, nada disso. Só que eu sempre fui muito boa de fazer umas riminhas, assim, sabe? Quando eu era adolescente, queria ter a minha bandinha, essas coisas. E agora eu criei um perfil no Spotify de artista,
onde eu vou soltando umas composições que eu tô fazendo tudo pelo Suno, sabe? Eu não vi, você publicou isso Ainda pra geral? não, ainda não soltei. Você tá no É que eu debaixo do tô. radar. É porque eu tô subindo ainda, entendeu? Ah, do cara, não, mas qual que é o nome? Vai se chamar Mary G. Não, muito bom. Mary G. meu. Eu ia colocar a Mari Papatinho, mas eu falei, não, mano, vai que dá merda ali, né? Tipo. Não, mas pô, legal. Eu acho que você é um puto exemplo, Mário, de pegar um negócio e executar. E fazer do jeito Cara, que eu dá pra amo fazer o Suno, agora velho. e vambora e publica e próximo, sabe? Sim. Muito top. E a gente tem feito também muito pra servir quase que de locução pros vídeos da Nice. Uhum. Até o vídeo que a gente soltou da Freeride aqui, ele foi feito lá, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis, assim, quando você tá editando o vídeo, é achar a trilha perfeita. Total. Porque a trilha dá muito, né, o dinamismo ali do vídeo. Então eu tenho usado muito o Suno pra compor essas trilhas dos vídeos da Nice, sabe? Eu uso muito, assim, principalmente pras publis que eu faço, porque pros meus vídeos eu uso músicas em alta lá, porque, né, ajuda pra pro conteúdo. subir. Agora pra uma publi não dá. E aí você, tipo, óbvio que não tem grana pra compor uma música, também não quero usar a trilha de banco. E aí, Sim. sempre eu crio umas trilhas específicas, assim, fica muito legal. Eu fiz um banquinho de trilha próprio, assim, do Da Suno, hora. sabe? Aí você faz tipo uns beats ou tem Faço letra só- também? Não, como a maioria das minhas publis tem muita fala minha, então é só os beats, às vezes com algum efeitinho ou uma frasezinha ali pra compor. Sim. Pô, funciona super, assim. Ô amiga, a gente já tá voltando aí, o destino é que tá um pouco de trânsito aqui, mas do ponto de vista de regulamentação, tipo, quando a gente bota na mesa inteligência artificial e governo, o que você tem visto? Porque eu acho que existe essa agenda aqui também, né, dentro do SX, assim, Sim. esse tipo de discussão. Você tem visto alguma coisa que você... Porque eu acho que, assim, é um nível de discussão tão meio que inalcançável, sabe? Tipo, como que você vai regularizar isso? Como é que você vai identificar que esse conteúdo é feito por IA? Mas ao mesmo tempo também não dá pra deixar a várzea. Tipo, o que você tem visto nesse sentido? Eu acho que a regulamentação é uma das coisas mais importantes para a evolução da IA de forma segura. E eu acho que é uma das coisas que a gente está mais negligenciando de maneira geral, assim. Não só as pautas de governo, mas todas as questões privadas. É meio bizarro o que está rolando hoje, onde cada um lança o que quer, Sim. sem nenhum tipo de restrição. Tipo o Grok lá, a IA do Elon Musk. É uma loucura, aquilo tá no ar, todo mundo sabendo o que é possível ser feito. Sim. Né? Tipo, dá pra você criar a imagem de qualquer famoso fazendo qualquer coisa. Dá pra você pedir um passo a passo pra criar uma bomba química com um produto do supermercado. Sim. E tá. E tá lá, Tipo, liberadão. beleza, ninguém. Por que não despluga? É uma pergunta meio, talvez até ingênua, né? Porque tem várias coisas envolvidas, mas ninguém tá olhando pra isso da maneira que eu acho que deveria, assim. E acho que vai ter que ter muito problema pra de fato a gente conseguir regulamentar algumas coisas, assim. Sim. E acho que as coisas estão muito lentas. Essa é a real, assim, sabe? Porque ninguém entende direito, é um pouco da sensação que eu tenho, assim, sabe? Quais são as implicações reais e os riscos reais de ter coisas assim disponíveis pra todo mundo, assim. Se a gente for pegar até como exemplo o que rolou da Suprema Corte Americana em relação às redes sociais, tipo Mark Zuckerberg e tudo mais. Se você assiste o vídeo, né, dos parlamentares lá fazendo os comentários, você já vê o quão distante eles são desse mundo. Imagina você explicar uma Grok, tá ligado? Tipo Não, é assim. muito difícil, não. E aí tá meio terra sem ninguém, é um pouco do sentimento que eu tenho, assim. Mas as questões de propriedade intelectual, tem toda a questão de material de treinamento, que é inclusive uma discussão mais profunda e subjetiva. Mas assim, você tem uma IA que pode fazer imagens de uma pessoa famosa e clonar a voz dela, e isso tá liberado pra todo mundo, não é algo subjetivo, né? Todo mundo Sim. sabe que isso não deveria. Sim. Ninguém acha que, tipo assim, não é possível alguém que fala, não, acho que tudo bem. Podem ter Não, e consequências já reais tinha perigosas. dado merda quando foram lançar a nova versão do ChatGPT e quiseram usar a voz lá daquela atriz de Her, né? Da Scarlett Johansson, né? Ficou bem parecida. Eles falaram que não era, mas, pô, era muito parecida, né? Não, e eles tinham tentado mesmo, eles tinham até ligado pra ela participar do negócio e tal. Não, isso é muito bizarro, assim. E é, mais uma vez, tipo, a comunidade artística é sempre a primeira a tomar, tipo, chabu, assim. Total. Foi na pandemia, agora tá sendo com inteligência artificial. Eu tenho visto várias, apesar de eu ter falado do Suno, eu tenho visto várias pessoas se manifestando contra utilizar a inteligência artificial na música, porque... E no cinema também, a gente teve polêmica ali com Emília Pérez, que foi um filme que, além de todas as polêmicas ali, utilizaram IA pra melhorar a voz da Carla Sofia Gascon. O Brutalista também, que foi um dos grandes vencedores ali da noite, também utilizou IA pra fazer algumas correções. Mas o ali que no vocês filme. acham desse lance do cinema, assim, que meio que, não podiam ter usado, né? Como se tivessem roubado no jogo, né? O que vocês acham disso, assim? Você acha que
Cara, eu acho que pra alterar a performance de artistas, assim, Calma. Vamos aí, pessoal. Calma. com pressa, irmã. Não, tô vendo se o sensor tá funcionando, né, cara? Não, tá funcionando, né? Claramente. Pacoteada. Eu acho que quando a gente vai falar de IA pra consertar ou pra melhorar a performance de alguns artistas, quando a gente fala de canto, quando a gente fala de atuação, quando a gente fala de música de maneira geral, acho que acaba sendo um pouco complicado porque... E aí a gente, putz, cara, a gente pode ir ali atrás, né? Quando a gente tinha um disco de vinil e quando a gente tinha um CD. Que no disco de vinil a gente tinha uma voz muito mais pura, como ela realmente era. E no CD a gente tem uma voz completamente melhorada dentro dos estúdios daquele artista. Quando ele vai cantar ao vivo, você vai no show, não é aquela voz. A Britney usa IA pra cantar. Autotune Então, tá aí a há mil Britney anos. usa IA pra cantar já tem 20 anos da carreira dela, se você para pra pensar. Você vai no show dela, é um robô que tá reproduzindo a voz dela ali, né? Óbvio, Sim. grosso modo, brincadeira, mas... Sim. Acho que a partir desse momento a gente começa eu acho que esse tipo de coisa faz a gente começar a questionar a necessidade da gente... A necessidade dos artistas se profissionalizarem, se melhorarem, crescerem e mostrarem as suas performances ali de fato. Agora, quando a gente tá falando de, sei lá, CGI, quando a gente tá falando de outros elementos que não envolvem uma performance humana ali em frente às câmeras, eu acho que tudo pode ser muito mais flexível, até porque o melhoramento tecnológico acontece o tempo inteiro, né? Total. Eu vi todas essas polêmicas assim. Eu sou talvez tenha um pensamento muito liberal quanto a isso, assim, mas o meu ponto é que tudo vai ter IA agora, não dá pra Sim. gente achar que não vai ter, é uma evolução natural de como a gente usa a tecnologia, assim. Um exemplo disso, e até tinha uma possibilidade do Oscar desclassificar, né, Emília Pérez e Brutalista por conta disso. E eles não desclassificaram, e eu acho que ainda bem, porque tem uma historinha muito, muito rápida que eu vou contar aqui, Não, de bora. como o Oscar errou. Em 1980, eu não lembro agora, Tron, o primeiro Tron de todos, ele foi o primeiro filme a usar CGI com uma certa quantidade. E ele é um ícone hoje, é um Sim. filme cult, é um filme que influenciou muito o uso de computação gráfica. E ele foi desclassificado do Oscar, porque o Oscar falou, isso não é efeito especial. Nossa. Efeito especial tem que ter coisa prática, isso é computador, roubaram o jogo, usaram um computador, isso aí não faz sentido. E hoje não existe um filme que não não use alguma use coisa isso, CGI. exatamente. Então pra mim o lance da IA é esse lugar, entendeu? Sim, Isso vai estar naturalmente em todos os processos criativos. sim. Até porque, querendo ou não, é meio que aquela teoria de você ir pra um extremo pra explicar um ponto, né? Porque, assim, o filme que fica extremamente explícito que usou IA, ele pode ser penalizado. Mas quantas IA foram usadas no meio do caminho ali que você nunca nem vai saber? E a gente Exato. tem até as confusões de filmes como Avatar, por exemplo, tipo, dos atores e atrizes não serem indicados a prêmio nenhum, porque eles foram criados ali, eles foram a base, transformados em outros seres ali, mas tiveram atuações impecáveis e não foram indicados ali. Então eu acho que é natural, um caminho sem volta. Tudo que a gente faz vai ter IA no meio, assim. Total. Não tem como não. É meio que a tecnologia, tipo, digital. Agora é a IA, ela vai estar em todos os negócios. Eu acho que isso é uma das coisas que não tem volta. Boa, pra fechar nosso rolê aí, a gente vai tirar uma fotinho com você, tá? Vai. Pra você levar de brinde. Vai ser uma foto deixa. E um recadinho aí, uma dica pra galera. De qualquer coisa. Meu, a dica que eu sempre dou, eu vou repetir. Usem mais inteligência artificial nos processos de vocês. Experimentem, faça como a Mari. Você eu quero fazer música, usa Suno, quero fazer um personagem, faz o personagem, tipo assim, bota a mão na massa. Você não somente tem que trabalhar com isso, né? Mas você colocar essa vivência vai te ajudar muito, assim. Seja pra trabalhar mais com isso, seja pra conseguir identificar quando as coisas estão sendo feitas, poder ajudar outras pessoas. Então, gastar menos tempo indo em palestra de IA e mais tempo usando IA. É a minha Perfeito. dica aí pra todo mundo. Perfeito, arrasou. Bora. Valeu demais por esse rolê. Freeride você é melhor Free ride você é o poder de tu saiba Cybertruck Quer carona? Quer carona?